Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político e está acontecendo uma situação que é bem interessante. Na Coreia do Norte, na China, em Cuba, na Venezuela, na Bolívia e agora aqui no Brasil, nós estamos percebendo que existe uma situação de possibilidade de censura. Como aconteceu nesses outros países, todos eles tiveram seu momento de tomada de poder. E quando eles chegaram a conquistar de alguma maneira o poder, eles negaram, isso está acontecendo inclusive no Oriente atualmente, quebra de peças históricas da humanidade, destruição dessas peças históricas através do Estado Islâmico, do grupo Estado Islâmico. Eles estão destruindo simplesmente a história da humanidade. Na Alemanha nazista houve queima de livros. Na Revolução Cultural da China e em outros lugares do mundo onde aconteceu a questão do comunismo, do socialismo radical, houve queima de livros. Na Venezuela, canais de televisão estão sendo censurados. Jornalistas estão sendo censurados. Alguns têm até sites falando exatamente da morte de jornalistas, nesse sentido. E o que nós estamos percebendo aqui no Brasil? Que já houve uma tentativa no WhatsApp de um governador do PT de tentar impedir que houvesse, sobre a alegação de que estavam acontecendo divulgação de fotos pornográficas com pedofilia, alguma coisa nesse sentido, mas sobre essa mesma alegação deveria ser rompido todas as mídias do Brasil ou do mundo, porque é como se de repente a gente tivesse que destruir a televisão ao invés de simplesmente zapear o canal ou alguma coisa nesse sentido, e responsabilizar todas as pessoas que assistem televisão por um programa ruim. É mais ou menos essa ideia que está sendo passada. O que nós queremos falar para vocês neste momento? Que sim, existe censura no Brasil. Sim, nós vivemos um estado de ditadura. Houve uma lei da censura no período eleitoral, onde qualquer pessoa que falasse ou escrevesse alguma coisa contra o governo pagaria uma alta multa. E se fosse um pequeno jornal, só pela multa, fecharia as portas. Depois, passado o período eleitoral, artistas que são patrocinados, em geral, por grandes empresas, entre elas a Petrobras, empresas de governo, estão calados diante das injustiças, das ilegalidades e da corrupção nacional. Então, cabe que a gente observe que existe sim censura no Brasil, só que ela é velada. E as pessoas têm medo de comentar alguma coisa a respeito disso. A sugestão que nós estamos fazendo é que vocês observem todas essas possibilidades de censura e não temam questões como, por exemplo, a questão do intervencionismo militar, porque, na verdade, ele vai resgatar o direito de todos. O que hoje é só de um partido ou de amigos desse partido serão questões de Estado e serão para todos. Nós temos o risco hoje de acontecer conosco o que acontece na internet, na Venezuela, por exemplo, onde lá os canais de televisão, os canais de rádio, onde lá os jornais estão sendo censurados. E lá eles não podem falar, não podem escrever nada que seja contra o governo. Se amanhã depois vocês têm que perceber o que acontece com a legislação nacional brasileira. A legislação nacional brasileira determina o seguinte: que tudo que é de telefonia é concessão de governo, inclusive a internet. A internet é concessão de governo. Que tudo que é de
rádio e televisão no Brasil é concessão de governo. Tudo que é de rádio e televisão, vou repetir, é concessão de governo. E se amanhã depois o governo, por qualquer motivo que seja, se sentir pressionado pela população, eles podem, praticamente apertando um botão, desconectar a internet de todo o Brasil e desconectar os meios de comunicação, rádio e TV de todo o Brasil, canal aberto e canal fechado. Se for necessário, se for uma questão de governo, se eles quiserem, eles podem fazer isso. O Brasil tem condições nesse sentido. Os governos brasileiros, sim, controlam, censuram pela pressão, pelo medo. E pode acontecer isso a qualquer momento. Para que não aconteça isso, a gente tem que, sim, tomar alguma providência. E a minha sugestão é a seguinte: se acontecer isso amanhã, se por qualquer motivo todas as mídias caírem, a internet cair ou for censurada, as televisões caírem ou forem censuradas, as rádios caírem ou forem censuradas, o seu telefone não mais atender, vocês perderem as linhas de telefone, vocês não puderem mais se comunicarem entre si, um com o outro, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Se não tiver mídia nenhuma mais, se não existir mais nada disso, o que você vai fazer? Se isso realmente um dia chegar a acontecer, o que você vai fazer? Qual é a atitude que você tem que tomar? Vá para a frente dos QGs, vá para a frente dos quartéis, faça a sua parte, solicite apoio aos militares, não vá para a rua, não vá para a praça, não se exponha a armamentos ou grupos de milícias armadas, como o caso das Farc e o MST, que estão ligados. O Stedley acabou de apresentar um vídeo na internet, onde ele solicita o Maduro, presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apoio para manter a democracia do governo do PT no Brasil. Então, essas democracias, das novas democracias que são propostas, eles estão solicitando que sejam mantidas através de intervenção do MST, das Farc, da Venezuela, de outros países sobre o território nacional brasileiro. Se acontece uma situação dessas no Brasil, isso é uma possibilidade, porque está sendo cogitado. Tem gente indo fora do Brasil pedindo apoio para fazer tomar essa atitude dentro do Brasil. Se acontecer isso amanhã, não que vai acontecer, mas se acontecer, você tem que estar preparado, você tem que saber para onde ir e o que fazer. Faça isso. Vá para a frente dos quartéis, vá para a frente dos QGs e solicite que o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica Brasileira tomem providências em relação à segurança do povo brasileiro, do povo nacional. Ordem e progresso, é tudo que nós queremos. E nós queremos sim democracia. Então, o risco de censura, ele não vai acontecer no período militar. Não tenha aquela impressão de que os militares é que vão fazer a censura. Nós hoje corremos risco de censura, sim, mas do governo brasileiro que se diz democrático. Na verdade, essa nova democracia é democracia para poucos, não é democracia de todos. Eu espero que tenha sido claro e que tenha dado uma possibilidade, uma luz, para que vocês possam se organizar. Divulguem isso o quanto antes, se organizem o quanto antes e façam a escolha certa. No dia 15, ao invés de pedirem impeachment, vão para a frente dos quartéis, vão para a frente
dos QGs e tomem a postura certa. Intervenção constitucional, se é constitucional é lei, não é golpe. Nós estamos fazendo controle social, não é golpe. É democrático. Clamar algo, se a gente acredita que a gente está fazendo um controle social e nas formas da lei, de uma forma democrática, plural, expressão livre, democracia, se a gente pode fazer isso ainda, por enquanto, que façamos da forma correta, nos preservando pela paz, sem violência. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.